Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vou começar aqui uma nova playlist no canal. Inclusive, eu vou reorganizar as playlists, né? Tem uma playlist sobre filosofia clínica, que está um pouco misturada, outra sobre antipsiquiatria, outra dragas de antipsiquiatria, apontamentos sobre filosofia clínica, e agora eu vou criar essa nova playlist que é filosofia para terapias. O objetivo dessa playlist é trazer as filosofias que dialogam de alguma forma com as terapias, ou das quais as terapias, quando eu falo terapias, falo em psicanálise, psicologia, psiquiatria, psicologias no geral, outros tipos de terapias filosóficas, que se inspiraram em questões da filosofia. Então, aqui vai ser um canal mais filosófico, mas sempre com um diálogo muito próximo com as terapias. Então, autores ou que falaram sobre terapias ou que as terapias puxaram para suas metodologias ou suas teorias questões desses filósofos. Assim como a filosofia clínica, né, no qual Lúcio Pachter se inspira na filosofia, algumas teorias e autores, para montar a sua metodologia terapêutica, que é a filosofia clínica. A filosofia clínica não traz as teorias filosóficas, mas se inspira nela, olhando a questão prática terapêutica para inspirar ou ser terapeuta desse terapeuta ou a própria metodologia. Obviamente que quase todas essas filosofias para terapias que eu vou trazer aqui não são terapias propriamente ditas, como a psicologia, a psicanálise, uma filosofia clínica. Sim, mas elas acabam conversando muito próximo do mundo da vida, muito próximo do indivíduo, ser humano, do sujeito, da pessoa, como queiram chamar, que vive e traz as suas questões existenciais desse mundo da vida. Algumas, inclusive, são chamadas de existencialistas, mas não todas têm esse adjetivo, mas, de alguma forma, estão mirando, estão procurando interpretar ou reinterpretar, né, ou trazer à luz algumas questões mais existenciais, mais a ver com o ser humano neste mundo da vida, com as suas questões das quais são muito próximas do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Por isso que elas fazem um diálogo muitas vezes muito próximo a algumas terapias e algumas vezes são usadas como terapias de uma forma modificada, porque originalmente muitas delas não foram feitas um propósito terapêutico, mas filosófico, investigativo, epistemológico, ok? Então, essa é a nova série de hoje, vai ter ali um novo, um novo cardzinho, né? Que vai dar uma cor diferente para saber quando eu estiver falando aqui sobre essas questões. Os outros também cardzinhos e logos aí das outras playlists também vou fazer uma alteração para ficar evidente do que eu estou falando logo, né, na apresentação, e vou dar uma organizada nas playlists do canal. Muito bem, então hoje eu vou começar a falar de forma um pouco mais específica sobre esse tema através de um autor chamado Pierre Hadot, tá aqui, Pierre Hadot, que faleceu em 2010, um filósofo francês, que escreveu um livro muito interessante, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, da E-Realizações, um livro muito acessível, inclusive para quem não é da filosofia. E nesse livro ele traz, ele traz de volta a noção da filosofia antiga enquanto uma terapêutica de si, enquanto uma transformação pessoal. E ali ele fala de várias filosofias antigas, de Platão, Aristóteles, estoicos, epicurismo e outras. E é a partir desse livro que eu vou começar então a trazer hoje esse tema. E trouxe aqui também algumas citações desse livro para comentar em cima do que Pierre Hadot escreveu. O livro é muito interessante, vale a pena lê-lo integralmente. Eu vou trazer aqui só algumas citações para a gente poder pensar um pouco em cima do que ele escreveu. Então, ele começa com exercícios espirituais. Ele tenta explicar no livro por que exercícios espirituais. A expressão
desconcerta um pouco o leitor contemporâneo. Primeiramente, não é mais de muito bom tom hoje empregar a palavra espiritual. É preciso, porém, resignar-se a empregar esse termo porque os outros adjetivos ou qualificativos possíveis, tipo psíquico, moral, ético, intelectual, de pensamento da alma, não recobrem todos os aspectos da realidade que queremos descrever. Poder-se-ia falar, evidentemente, de exercícios do pensamento, pois nesses exercícios o pensamento é tomado de algum modo como matéria e busca modificar a si mesmo. A palavra pensamento, porém, não indica de uma maneira suficientemente clara que a imaginação e a sensibilidade intervêm de uma maneira muito importante nesses exercícios. Pelas mesmas razões, não é possível se contentar com exercícios intelectuais, ainda que os aspectos intelectuais, definição, divisão, raciocínio, leitura, pesquisa, amplificação retórica, etc., desempenhem um grande papel. Exercícios éticos seria uma expressão bastante sedutora, pois, como veremos, os exercícios em questão contribuem poderosamente para a terapêutica das paixões e se relacionam à conduta da vida. Todavia, seria uma vez mais uma visão demasiado limitada. A palavra espiritual permite entender bem que esses exercícios são obra não somente do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo e, sobretudo, ela revela as verdadeiras dimensões desses exercícios. Graças a ele, o indivíduo se eleva à vida do espírito objetivo, isso é, recoloca-se na perspectiva do todo. Então, ele justifica por que exercícios espirituais o livro. Hoje poderia se pensar como exercícios existenciais. Então, as filosofias antigas trazem fundamentalmente o pensamento desses exercícios diários para o bem viver, para uma vida boa. Então, esses exercícios são fundamentais, é o cerne da filosofia dessas filosofias gregas antigas. Não a teoria, mas o exercício existencial, ou como ele chama, espiritual. Continua Pierre Hadot aqui. É nas escolas helenísticas e romanas de filosofia que o fenômeno é mais fácil de observar, ou seja, depois do 323 antes de Cristo ali, na morte de Alexandre o Grande, depois ali até a época do Império Romano se chama, né, as escolas helenísticas, que tem aí epicurismo, estoicismo, cinismo, pirronismo, né, ceticismo, entre outras. É nessas escolas helenísticas e romanas de filosofia que o fenômeno é mais fácil de observar. Os estoicos, por exemplo, declaram explicitamente: para eles, a filosofia é um exercício. A seus olhos, a filosofia não consiste no ensino de uma teoria abstrata, ainda menos na exegese, né, na interpretação de textos, mas numa arte de viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engloba toda a existência. Então, ele pega aqui o estoicismo como exemplo, que é muito enfático, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas meu mestrado e doutorado em filosofia é no estoicismo, fundamentalmente em Epiteto, mas cobre aí toda a escola estoica. Né? Então, para os estoicos, a vida é um exercício, é uma prática, o bem viver é uma prática. E para isso se efetiva o ato filosófico, que é o que vai trazer aqui Pierre Hadot. Ele diz assim: o ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu e do ser. É um progresso que nos faz ser mais, que nos torna melhores. É uma conversão que subverte toda a vida, que muda o ser daquele que a realiza. Ela o faz passar de um estado inautêntico de consciência, obscurecido pela inconsciência, corroído pela preocupação, para um estado de vida autêntico, no qual o homem atinge a consistência de si, a visão exata do mundo, a paz e a liberdade interiores. Esse exercício, fundamentalmente para os estoicos, é um exercício dos nossos juízos interiores, dos nossos assentimentos às coisas da vida e da realidade. Sim, é dividido não só no estoicismo, mas entre ética, lógica e física, os três grandes as três grandes vertentes, os três grandes elementos fundamentais, bases fundamentais
do processo de conhecer-se a si mesmo. Esse ética, lógica e física não são conhecimentos teóricos sobre o mundo, mas são conhecimentos para melhorar a nossa posição com a gente mesmo, dentro desse mundo, com os outros e com nós e com a gente mesmo. O objetivo desse conhecimento para essa prática de vida vai depender de cada escola. Alguns seria como para o epicurismo a ataraxia ou a tranquilidade da alma, para os estoicos a euroia ou a serenidade. Sim, então, para cada escola, o objetivo desse conhecimento sobre uma prática de vida vai levar a uma vida melhor neste sentido, de uma ataraxia, de uma autarqueia, um domínio de si, de uma autonomia, de uma vida serena. Continua aqui Perrador. Para todas as escolas filosóficas, a principal causa de sofrimento, desordem, inconsciência para o homem são as paixões. O que são paixões? Desejos desordenados, medos exagerados. A filosofia aparecerá então, em primeiro lugar, como uma terapêutica das paixões. Vale aqui uma indicação de livro, depois eu vou deixar também nos comentários. Meu amigo, parceiro e colega Diogo da Luz, de pesquisa no estoicismo, que ele escreveu na sua dissertação de mestrado, Pathos, distúrbio passional e terapia em epiteto. É bom lembrar que pathos, paixão, fundamentalmente para essas escolas da filosofia grega antiga, é uma coisa ruim. Não é a paixão que nós vemos hoje. Também tem a paixão como afetação, mas não necessariamente boa. Pode ser boa, mas a paixão é algo ruim, é algo perverso, é uma atitude perversa da alma contra nós mesmos. Não é à toa que Paixão de Cristo é o momento em que ele percorre aquele caminho sendo torturado, sendo violentado até a sua morte. Aquilo ali é a paixão, é o sofrimento de Cristo. Paixão é um sofrimento. Para que a paixão seja boa, para que a busca dessa paixão seja uma vida boa, temos que procurar as eupatos. Essa palavra eu, essa letra, esse prefixo eu em grego quer dizer bom. Então, daimonia é o bom daimon, bom espírito interior. E para as paixões temos que sair das paixões, a patos, e procurar as eupatos, que é o objetivo do estoicismo. Então, primeiro é interessante para a gente fazer uma terapêutica de nós mesmos, uma terapêutica de se considerar o que é uma paixão e como subvertê-la para uma eupatos, para as boas paixões. A física estoica vai dizer que não devemos desejar tudo. Tem desejos que nos levam para as paixões e tem desejos que nos levam para as boas paixões. Outro livro bem interessante sobre isso é da Marta Nussbaum, também vou deixar ali nos comentários, A Terapia do Desejo, Teoria e Prática na Ética Helenística. Então, uma das questões terapêuticas fundamentais do estoicismo é tanto uma terapia dos desejos quanto uma terapia das paixões. Temos que aprender bem desejar para aprender bem sentir. Não é todo desejo que é válido só porque é meu desejo e nem toda paixão é válida só porque é o meu sentimento ou a minha afetação. Bom, vai dizer aqui o Perrador. Essa mudança de visão é difícil. E aí que ele fala aquela palavra conversão, que também se usa muito na religião, né? Uma conversão religiosa também se usa na filosofia, uma conversão filosófica. Realmente uma conversão, realmente uma mudança de eu estava indo por aqui e converti para cá. É uma mudança radical de perspectiva de andar sobre a vida, sobre mim e sobre os outros. É uma conversão filosófica. E essa conversão filosófica, essa mudança, não é fácil, vai dizer Perrador. E é precisamente aí que devem intervir os exercícios espirituais para Rador ou as meditações, como meditações do Marco Aurélio, o imperador estoico, a fim de operar pouco a pouco a transformação interior, que é indispensável. Então vai dizer aqui o Perrador, a sabedoria era um modo de vida que trazia a tranquilidade da alma, ou ataraxia, a liberdade interior, ou a autarquia, o autodomínio, e a consciência cósmica. Isso é muito importante. E Rador fala isso e sempre ele lembra e relembra nesse livro.
Não podemos esquecer que na filosofia grega antiga, o importante não é procurar a eudaimonia, a felicidade, a serenidade sozinhos, mas em comunhão com o cosmos, com o nosso entorno. Então, toda sabedoria de vida requer uma sabedoria de si, um gnot salto, um conhecer-se a si mesmo. E conhecer-se a si mesmo está em dialética, em diálogo direto com o nosso entorno e com o nosso cosmos, seja teológico ou seja comunitário. Não há uma percepção de felicidade, liberdade, autarquia, serenidade só para mim. Há que ter uma consciência cósmica, no sentido não só de uma teologia, mas do cosmos mesmo. Cosmos como os outros seres humanos, os outros seres humanos, como o gênero humano, ou quase todas como uma teologia filosófica. Vai dizer aqui Perrador, primeiramente a filosofia se apresentava como uma terapêutica destinada a curar a angústia, aquela angústia do dia a dia, qual vai falar Kierkegaard também, que é outro autor que nos interessa bastante aqui no Filosofia para Terapias. Vai dizer Radot que a filosofia se apresentava também como um método para alcançar a independência, a liberdade interior, o estado no qual o eu, a pessoa, depende apenas de si mesmo. O discurso sobre a filosofia não é filosofia. O que diriam de um músico que se contentasse em ler os manuais de música e não tocasse jamais? Muitos filósofos são admirados por seus silogismos, sua retórica, mas se contradizem em suas vidas. Isso não presta em filosofia grega antiga. O Epiteto tinha uma frase que ele dizia assim: o carpinteiro não vem nos dizer, escutai-me argumentar sobre a arte dos carpinteiros, mas faz seu contrato para uma casa e a constrói. Faça o mesmo tu também, dizia Epiteto. Come, te alimenta como um homem, como um ser humano, bebe como um homem, como um ser humano, casa-te, tem filhos, participa da vida da cidade, saiba aguentar as injúrias, suporta os outros. Uma sentença também epicurista dizia assim: vazio é o discurso do filósofo se não contribui para curar a doença da alma. Toda a filosofia grega antiga vai nos lembrar Radot. É uma terapêutica de si, é um exercício espiritual existencial para sermos melhores dentro desta vida, neste cosmos, com essa consciência. As teorias filosóficas estão a serviço da vida filosófica e não ao contrário. É por isso que na época helenística, vai dizer Radot e romana, elas se reduzem a um núcleo teórico sistemático muito concentrado, capaz de ter uma forte eficácia psíquica e suficientemente manuseável para que se possa tê-lo sempre à mão. Aí que vem os manuais, vem a meditação de Marco Aurélio, vem manual de Epiteto. Máximas para que nós tenhamos sempre à mão, lembrando, memorizando a maneira de olharmos a nós mesmos em relação a esse mundo. O discurso filosófico é sistemático, isso sim, mas não por desejo de obter uma explicação total e sistemática da realidade, como se a realidade estivesse lá e eu aqui, um objeto da realidade e eu aqui como sujeito cognoscente, não. Mas para fornecer ao espírito um pequeno grupo de princípios fortemente ligados em conjunto, que adquirem com essa sistematização do pensamento uma maior força persuasiva para si mesmo, uma melhor eficácia para o meu bem viver. No estoicismo, como no epicurismo, diz Pierre Hadot, filosofar é um ato contínuo, é um ato permanente que se identifica com a vida, um ato que é preciso renovar a cada instante. A filosofia, na época helenística e romana, apresenta-se como um modo de vida, como uma arte de viver, com a maneira de ser. Em outro vídeo aqui eu vou trazer os modelos de arte de viver que eles tinham nessa época, que também é bem interessante, para eles poderem ter uma noção de o que esperar da realidade do mundo em relação com essa realidade, com esse mundo, e como tentar se comportar em relação a isso. Então, a filosofia grega antiga é um modo de vida, de relação consigo, de relação com o cosmos, de relação com os outros homens. Também, nesse domínio, elas são altamente instrutivas, não é à toa que aqui na Europa e também em alguns lugares, eu acho que no resto do mundo, até no Brasil, está acontecendo, o estoicismo está muito em moda, porque ele fala diretamente sobre a nossa vida diária, sim? Então, vai para finalizar aqui, Perrador, ele diz assim: tal é a lição da filosofia antiga.
um convite para cada homem transformar a si mesmo. A filosofia é conversão, transformação da maneira de ser e da maneira de viver, busca da sabedoria prática. E isso não é fácil. Então, finalizando aqui hoje esse primeiro vídeo dessa playlist nova, dessa série, as filosofias gregas antigas são vistas desde aquela época como uma terapêutica de si, um filosofar que acontece, não uma busca da filosofia, mas uma busca do filosofar. Tanto que eles têm como paradigma o sábio. Assim como os orientais têm um mestre, na filosofia grega antiga tem o sábio. O sábio é aquele paradigma onde todo o conhecimento sobre a realidade, mais a sua relação com esse conhecimento, transforma essa pessoa num ícone do bem viver. Então, para eles, o sábio é o Deus na terra, é a perfeição das virtudes colocadas em prática. As virtudes intelectivas, morais, práticas. O sábio é a coesão, é a síntese do conhecimento com a prática desse conhecimento, sim, e com o resultado dele, que é o bem viver, seja a euroia, como serenidade, sereno fluxo de vida, seja a eudaimonia, como uma tradução parca, mas é o que se faz muitas vezes para poder compreender como felicidade, né, como um estado de bem-aventurança ou de desabrochamento, desabrochar do que melhora em nós, nas nossas virtudes. A filosofia grega antiga tem esse caráter, um caráter terapêutico. A diferença dela para as terapias hoje, como se vê as terapias hoje, é que na Grécia Antiga era uma terapia de si para si. As psicologias, a psiquiatria sabe que é uma terapia, né? Mas as psicanálises, a psicologia, a filosofia clínica e as outras terapias filosóficas são uma terapia para o outro. Essa é a grande diferença, né, das filosofias gregas antigas para como uma terapêutica de si, transformação de si, para as terapias hoje, no qual se usa algumas ou para formar suas teorias ou metodologias com a filosofia clínica, ou diretamente a filosofia como aconselhamento filosófico e outras terapias filosóficas, usam a filosofia para a terapia do outro. Isso não acontecia na filosofia grega antiga. Quando Epiteto dava suas aulas, quando o peripatético do Aristóteles caminhava pelo seu liceu conversando, ali se dava as questões, levantava as questões, o ato do filosofar acontecia ali, mas cada um levava para si aquilo que era importante para a sua vida e fazia a sua própria transformação pessoal. O que não é pouca coisa. A filosofia deixa de ser uma filosofia da vida, para a resolução das nossas questões internas em relação com a vida e com o cosmos, a partir da Idade Média, quando os padres da igreja usam a filosofia como serva da teologia. Esses gregos aí pensam que podem chegar à iluminação só pela razão, é porque não conheciam verdadeiramente, né, o ser divino, que é o Deus cristão. E a partir de agora, a filosofia sai da vida e do dia a dia e vai lá para os porões para estudar e justificar silogisticamente, logicamente, a crença em Deus. E a partir dali a filosofia sai do mundo da vida, entra como a epistemologia, como uma teoria do conhecimento para fundamentar a religião cristã que está nascendo naquela época ali com os padres da igreja mais fortemente. E de lá até os dias de hoje, a academia filosófica mantém essa pegada de ser uma teoria do conhecimento e se separou, as faculdades de filosofia se separaram completamente da vida. Esse é um dos porquês que eu não continuei no meu pós-doutorado, que eu cheguei a iniciar porque eu precisava levar essa filosofia, ainda mais para terapeuta como eu sou e vejo como isso acontece no contato com as pessoas, precisava tentar trazer essa filosofia da academia para um lugar mais próximo do dia a dia, do mundo da vida, que é como os gregos faziam antigamente. Então, esse lugar da filosofia como uma epistemologia do real, que a filosofia acadêmica hoje é a guardiã desse estilo de filosofia, não é o único. Nem o primordial, nem o original. O original e outra forma é o filosofar, é o ato filosófico voltado a si mesmo, em contato com o real e com uma consciência cósmica. Bom, esse é o recado de hoje para esse primeiro vídeo. Se gostaram, podem dar like, comentar, compartilhar. Querem sugestões
dar sugestões de autores da filosofia que de repente não vou conhecer, daí eu vou ter que estudar para falar aqui, não tem problema, é um prazer poder sempre estudar filosofia para poder passar, né, para vocês aqui um pouco mais desse conhecimento secular que temos aí, mas claro, quero que nessa playlist filosofias que tenham a ver mais com o mundo da vida e fundamentalmente que possam ser o apoio ou algumas terapias se apoiaram nelas para trazer uma característica mais perto do nosso mundo da vida de quem nós somos hoje do que filosofias metafísicas ou puramente teológicas, sejam filosóficas ou religiosas. Então, se quiserem dar sugestões de autores ou teorias que possam ser discutidas aqui, eu fico aberto a sugestões. Tá bem? Então, lembrando que tem ali também nos comentários, vou botar esses livros, e também tem um grupo de WhatsApp da Epocare, no qual eu coordeno. Ali a pessoa pega o link, entra pelo link e já entra diretamente no grupo. É um grupo que não tem diálogo entre os participantes, é só para eu colocar. Toda semana eu coloco ali acontecimentos, atividades, livros, blog, tudo que acontece em filosofia clínica eu coloco nesse cursos, formações, tudo, lançamento de revistas, artigos, eu coloco nesse grupo para as pessoas que querem saber sobre terapia, sobre filosofia clínica e sobre filosofia, possam entrar no grupo ali, pegam um link, entram no link e diretamente já se linkam, né, já fazem parte do grupo da Epocare, Filosofia Clínica. Muito bem, esse é o recado de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.